acho que os americanos eles não vão ficar exatamente satisfeitos, né, com essa possibilidade do Brasil entrar num acordo de moeda única, né? O acordo está desenhado, mas ainda não está, vamos dizer desta forma, devidamente delineado, né? O que é que nós temos de concreto no acordo? 29 de março, o Brasil e a China, os governos dos dois países, assinaram uma Câmara de Compensação, uma clearing house, né, que era, na prática, um grande banco chinês, o Banco de Comércio e Indústria da China, um fortíssimo banco, que iria sustentar aqui no Brasil as transformações de todas as nossas, daquela exportação que quisesse, daquele empresário que se interessasse, de dispensar o dólar e converter o yuan, que da venda em real. Isso é forte, isso tem presença, isso tem significado? Tem. Se a gente pensar, por exemplo, em minério de ferro e soja, só esses dois já são suficientes para mais da metade das exportações brasileiras. Nós estamos falando em 150 bilhões de dólares. Quando nós olhamos para isso, né, é evidente que os Estados Unidos olham para essa situação e pensam o óbvio, né? Onde é que isso vai parar? O problema está no exemplo. Né? Não há dúvida nenhuma, né, que outros países vão estar ansiosos por esse processo. A pergunta óbvia é: por que, que os chineses estão oferecendo? Né? Tem duas razões para os chineses estarem oferecendo. A primeira são duas razões mediadas pelo tempo. A primeira é a de ontem. Os chineses olharam muito bem o que aconteceu na grande crise de 2008, 2009, que, aliás, o resultado dessa crise explica a ascensão de Xi Jinping em 2012. Eles viram o que aconteceu exatamente com o comércio deles quando o dólar, por razões as mais variadas, para no mundo. Essa é uma realidade. Eles olharam para o amanhã. Né? É a realidade que eles viram de ontem e a realidade que eles olharam para amanhã. Eles olharam perfeitamente, como assinalou Rajan, aquele indiano que foi economista-chefe do FMI, presidente do Banco Central da Índia. Né? Ele avisou com todas as letras: cuidado, transformar depósitos em outros países, transformar o dólar em arma, vai ter consequência para o sistema financeiro internacional. Está aí o resultado. Né? Porque agora a China se acautelou. Né? A China colocou as barbas de molho. Essa é a realidade. Se foi feito isso com o rublo, numa situação de maior tensão com Taiwan, para citar um exemplo muito forte, não é? Com certeza a China irá ter que enfrentar sanções idênticas. Olhando para o volume de comércio, olhando para o amanhã das sanções, a China está se acautelando. Quantos países vão acomodar-se a isso? Essa é a maior preocupação. Depende da quantidade. Imagine nós, todos nós, se a Arábia Saudita, por exemplo, aceitar uma entrada nesse processo. Falar de Brasil é uma realidade. Falar de 10,5 bilhões de barris dia de exportação de petróleo é outra. Chico. Boa noite, Diego. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo que está vendo a gente. Professor, o que, que o Brasil tem a ganhar com essa posição adotada por Lula, anunciada, né, por Lula e defendida por ele, e o que, que tem a perder? Olha, essa pergunta é legal, porque a gente olha para isso e vê duas situações. Está claríssimo, né, que essa situação e o tom do discurso do presidente Lula é um aceno político à China. Né? Vamos aos números. Imaginar que, de alguma forma, isso vai acontecer de imediato é uma ingenuidade. Né? Quando a gente olha para o comércio internacional, 88% dele é feito em dólar. Quando a gente olha para onde é feito o comércio em renminbi, aqueles 25 países do qual a vice-ministra chinesa avisou, né, que já faz com moeda única, dá 4,5%. É pequena a diferença. A pergunta é: se nós estamos lidando com um leão desse tamanho, por que fazer? Né? Eu acho que esse sinal de agrado, essa sinalização tem um alvo claro de Lula. Né? O Brasil terá uma posição de equidistância no conflito China e Estados Unidos. E, portanto, ele vai aceitar, sim, ser um parceiro da China em investimento.
Paralelo a isso, virá com bastante probabilidade, com bastante possibilidade, a assinatura do Brasil na iniciativa Cinturão e Rota. O que isso quer dizer? Isso quer dizer grana pesada para a infraestrutura no Brasil. Vai de porto a ferrovia, vai para a estrada, vai para a energia. Ah, os chineses são bonzinhos, estão fazendo isso porque gostam do samba brasileiro. Não é bem isso. Eles estão fazendo isso porque eles querem absoluta segurança nos produtos que eles precisam do Brasil. Eles querem escoar esses produtos de forma segura, eles querem vínculos com isso. Eles querem baixar preço do custo de transporte. É disso que nós estamos falando. Então, quando aderir a isso, vai significar uma forte tendência ao Brasil, de algum modo, estar com maior participação no modelo de crescimento chinês. É uma atitude acertada da diplomacia brasileira, professor, essa equidistância que o senhor mencionou? Ah, sem dúvida nenhuma. Ela não é só acertada, Diego. Quando a gente olha para o histórico da diplomacia brasileira, o Brasil nunca teve alinhamento automático com ninguém. Isso é perdido no tempo, na Primeira Guerra. Nós nunca fizemos isso. Histórico do Brasil, ele teve atos assim muito sensíveis. Durante o regime militar, durante um determinado período, com um determinado presidente, uma situação assim, e depois voltou para trás. Quando nós olhamos para esse processo, esse alinhamento automático, nós nunca pretendemos. O Brasil não fez isso. Nós só temos como histórico na nossa política externa uma linha de absoluta defesa dos nossos interesses. Para quem está muito assustado, achando que o mundo vai acabar, porque essa visita do Lula à China vai implicar nessas mudanças, eu peço um pouquinho de apoio na história. 1975, plena Guerra Fria, mais extensa, mais dura, Reagan, tudo, todo o quadro montado de Guerra Fria muito forte. O regime militar brasileiro é um dos primeiros do mundo a abrir uma embaixada na China. Porque isso era dos nossos interesses. Isso fazia parte de uma entrada de produtos brasileiros em outras áreas. Isso fazia parte de um projeto do Ítalo Zappa de abrir para a Ásia. Seria uma cegueira estratégica nossa hoje nós imaginarmos que nós olhamos para o século XXI sem entender o que ele significa. Aquela expressão antiga do Lawrence Summers já tem anos, que o século XXI será o século asiático, é uma expressão que hoje ninguém discute. O século XIX foi o século britânico, sem dúvida. O XX foi um século americano, sem dúvida. O XXI será um século asiático. Essa discussão, o que nós pretendemos? Ficar fora desse contexto? Isto não significa que nós vamos abandonar ou fechar portas com os Estados Unidos ou com a Europa, com a União Europeia. Isso significa que nós estamos defendendo apenas e tão somente aquilo que são os nossos interesses comerciais mais legítimos. É disso que nós estamos falando.